Opa, fala pessoal, tudo bom? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho sobre resiliência, né, em integrações com APIs REST, ou APIs HTTP, na verdade, né? Nos últimos vídeos a gente falou bastante, né? A gente falou sobre o Options Pattern, falou sobre como usar os secrets para as credenciais, falou também como configurar o HTTP Client utilizando o HTTP Client Factory, né, que é a melhor maneira, né, recomendado pela própria .NET, né, o próprio .NET Foundation. E bom, nesse vídeo aqui a gente vai falar então sobre resiliência, né, nessas integrações, porque, ok, a gente integrou com uma API de terceiro, porém a gente precisa se preparar para quando essa API de terceiro falhar, né? A gente, talvez até tão importante quanto, a gente também precisa, né, tomar certos cuidados para a gente não ser a causa dessa API falhar, né? Em um pico ou um ataque ou alguma coisa, a gente acabar, né, degradando um serviço de terceiro porque a gente integra com ele, né? Ou algo assim. Então é sobre isso que a gente vai estar falando aqui, né? Bastante aí focado também, né, em otimizar a experiência do usuário, né? Porque a gente não quer que todo erro vire um erro lá para o usuário, né? A gente tem que tomar algumas providências de maneira proativa para tentar, né, reverter um erro ou fazer um workaround ali em erros, né? Então, bom, indo para os tópicos que a gente vai falar hoje aí, a gente vai falar bastante sobre retry, né? E não só falar, como também a gente vai, né, codar ali. Eu vou mostrar na prática como que a gente trabalha com retry no .NET. Também timeout é outro componente aí de resiliência bem legal, né? A gente não quer esperar eternamente algo responder ali. Bom, além disso, também a gente vai falar sobre Circuit Breaker, né? Na verdade, Circuit Break, perdão, para a gente evitar que a nossa API acabe degradando mais ainda um serviço que já está degradado, né? Também outro ponto legal aí é o limite de concorrência, que a gente vai falar, como configurar o limite de concorrência, né? Para, por exemplo, eu ter um máximo de 10 clients ao mesmo tempo enviando request para um recurso, né? Para eu também não ter vários clients de uma vez mandando requests e acabar derrubando ali um terceiro, né? Por excesso de paralelismo ali nas requests. E bom, também a gente vai falar, ainda nessa mesma pegada de limite, né? O limite de paralelismo, o limite de concorrência e também o limite o rate limit padrão, né? O limite de requests enviadas. Também a gente vai falar como configurar isso no nosso HTTP client. E por último, a gente vai falar um pouquinho sobre hedging, né? E se você não sabe o que é hedging, é bem legal, né? É quando você manda uma request e antes que, por exemplo, se a request começar a demorar, você espera um pouquinho, logo na sequência você manda uma segunda request. E aí a request que responder primeiro, você pega o resultado dela e cancela a outra, né? E você pode fazer isso com, por exemplo, 3 requests. Você consegue até fazer a configuração para enviar para recursos diferentes, né? Por exemplo, você mandou pedindo CEP de um lugar, tá demorando demais, você manda pedindo CEP em outro, né? Em outra API de terceiro. E aí o que retornar primeiro você usa e cancela a outra. É bem legal. Enfim, então é isso que a gente vai falar, né, nesse vídeo aqui. E não só falar, a gente vai implementar na prática ali, né? A gente vai falar sobre retry, a gente vai falar sobre timeout, circuit break, também falar um pouco aí sobre a limite de concorrência, né? Concurrence limit, rating limit e também hedging, né? Vai ser bem legal, vai ser esses 6 tópicos aí. E bom, vamos lá então para a tela. Aqui eu tenho um exemplozinho bem básico, né? Isso aqui que a gente vai é o nosso cenário aqui hipotético, né? A gente tem um client, um consumer ali, que vai ser uma aplicação, uma CLIzinha básica, que vai ficar mandando um monte de requests para a nossa API. A nossa API aqui é, de fato, né, nesse cenário hipotético, onde a gente vai trabalhar, né? Onde a gente vai garantir que ela é resiliente o suficiente, porque esse cara vai estar pedindo o weather forecast, né? Aquele endpoint padrão ali do .NET, né? Quando a gente cria um template, quando a gente cria um projeto, né? O boilerplate padrão. Então, o nosso cliente vai pedir o header para a nossa API e nossa API vai chamar uma API de terceiro, entre aspas, que é somente essa API com esse boilerplate retornando o header forecast para a gente. Então, a nossa API vai receber da API de terceiro, entre aspas, e retornar para o nosso cliente. Então, é esse cenário que a gente tem. E aí a gente vai brincar injetando bastante falha, né? Brincando bastante aqui com o nosso componente externo para a gente trabalhar Perdão, né? Para a gente trabalhar a resiliência da nossa API aqui, beleza? Então, bom, bora lá para o código. Bom, aqui eu já tenho esses 3 componentes, né? A API, que é onde a gente vai de fato trabalhar, o client, que ele somente vai simular um carinha fazendo as requests, e a nossa API externa, né? Então, começando pela API externa, como eu falei, nada demais aqui, ela é somente o weather forecast, né? O boilerplate padrão do .NET, porém eu adicionei aqui uma probabilidade de falha, né? Eu vou gerar um número randômico de 0 a 100
Se esse número for menor do que 33, vai entrar aqui e vai retornar um erro injetado, né? Um injected error. Então esse é o objetivo aqui, né? Bom, em tese fazendo assim, né? Como o random gera números aleatórios bem espalhados, né? Nesse range de 0 a 100, aqui, estatisticamente, né, a probabilidade é de que 33% das requests aproximadamente vão cair aqui, ok? E bom, eu fiz assim só para a gente não ter muita previsibilidade, né? Às vezes vai vir, às vezes não. Então a gente vai trabalhar, né, realmente ali com algo imprevisível, de certa forma. E aqui o restante é tudo bem parecido com o barulho predict padrão. Bom, a nossa API que vai consumir esse carinha. Nossa API, bom, alguém vai estar consumindo ela, né? Ela vai trabalhar apenas aqui também nada muito fora do comum, padrão. Criei ali o nosso Weather Forecast Client. Estou adicionando o HTTP aqui utilizando o HTTP Client Factor, né? Se você não sabe utilizar essa sintaxe ou se é nova para você, tem o vídeo anterior a esse vídeo aqui, a gente explica bastante, brinca bastante com esse carinha aqui. Mas enfim, aí aqui eu configuro, né, para ele comunicar com essa outra API. E o nosso client, na verdade, ele está aqui, ele somente vai, né, fazer um get lá no nosso API, vai pegar o JSON, vai verificar se é sucesso ou não, somente para logar aqui, né? Se for sucesso aqui, ele vai acabar pegando o error e retornando o error para o nosso app. Se não for, ele vai acabar, né, jogando aqui um erro, né, para a gente logar lá no nosso endpoint. E aí o nosso endpoint é o error aqui, que a única coisa que ele faz é chamar o nosso client, chamar o getWeather e logar aqui, né, que retornou tudo certo, porque se der algum erro, vai cair no exception. E vai logar também, né? Bom, esse projeto vai estar no GitHub, né? Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. E aí, por fim, a gente tem o nosso consumer, que ele, no fim, ele só vai simular um client, né, consumindo, vai ficar rodando ali dentro de um while, fazendo um try catch aqui só para a gente ver as requests com erro, e vai ficar mandando requests lá para o nosso, né, para nossa API através de um client também que está definido aqui. Cadê o client? Esse cliente aqui, de onde ele está vindo, deixa eu só ver aqui que eu... Aqui ele está vindo do API Client, e onde que esse carinha está? Bom, tá aqui, né? API Client, estava aqui em cima. Bom, esse cliente aqui, ele, né, faz a mesma coisa, só tem um timer aqui para fazer o, né, para verificar o tempo de resposta da API, e etc, né? Ele só bate lá atrás e vai batendo, né? E aí ele faz um for aqui e vai batendo enquanto a gente deixar rodando, né? Então, ok, né? O cenário tá aí, né? O cenário proposto está em place, então vamos rodar essa galerinha aqui só para ver como que vai funcionar. E aí, novamente, né? O Consumer Client vai enviar requests para a API. API é onde a gente vai trabalhar a resiliência, que vai estar enviando requests para o nosso componente externo, que é onde a gente está injetando falhas, né? E a gente quer ver como que isso vai rolar. Então, se eu pego aqui, eu já vejo aqui que o meu client está recebendo algumas falhas, né? E essas falhas são exatamente as falhas que o meu componente externo está retornando, né? Deu falha, né? Deu falha, deu sucesso, deu falha, deu sucesso. E a gente vê aqui que é a mesma coisa. Deu falha, deu sucesso, deu falha, né? Ele está seguindo exatamente igual, né? Sem muita diferença. Então, o que a gente vai fazer é... Bom, aqui, como a gente está vendo, né? Toda vez que o meu componente externo, que de certa maneira ele está instável nesse momento, todo erro que ele está retornando direto para o nosso cliente, que é um consumidor que pode estar tentando fazer sua compra, né? Tentando, enfim, isso pode afetar o caixa da empresa, isso pode afetar a credibilidade da empresa, pode afetar até o branding da empresa, né? Pô, aquele app só quebra, né? Acaba virando até parte do branding de algumas empresas. Mas, enfim, então o que a gente vai fazer? A gente vai tentar fazer com que quando essa API externa dá problema, a gente não repassa isso para o cliente, né? A gente tenta tratar da maneira que a gente conseguir. E aí entra um carinha bem legal. Deixa eu fechar aqui. Abrir a nossa API, que é onde a gente vai trabalhar. Abrir esse carinha aqui. E aí entra um carinha bem legal, que são os Resilient Handlers, né? Que a Microsoft trouxe aí com as últimas versões do .NET. No fim das contas, a gente já fazia isso com Poly, né? E continua praticamente a mesma coisa que a gente fazia com Poly. Na verdade, é o Poly por baixo dos panos. Isso é bem legal, que a Microsoft, em vez dela tentar reinventar a roda, ela está usando o Poly por baixo dos panos, né? Então, vamos lá. Só deixa eu pegar aqui para configurar para a gente. Vai ser o Microsoft Extensions
HTTP Resilience. Esse carinha aqui, né? Microsoft Extensions HTTP Resilience. Então a gente vai instalar esse carinha na nossa API. Instalando. Eu vou só pausar aqui para a gente rodar novamente, né? E bom, na verdade não só para a gente rodar, mas também para a gente já colocar ele daqui, né? Esse daqui é o ponto na nossa API onde a gente está instanciando não, né? Configurando o HTTP Client. Então logo aqui a gente pode vir aqui e dar um add resilience handler, né? E aí uma vez que a gente faz isso, esse carinha aqui é a novidade, uma das novidades da Microsoft, a gente pode dar um nome para esse handler de resiliência, né? Só para a gente conseguir diferenciar ele nos logs, na observabilidade, né? Nos tracings também ele acaba sendo injetado. Quer dizer, claro, a gente tem que configurar algumas coisinhas, mas, né, via de regra ele vai estar injetado lá para a gente conseguir identificar o que se trata de resiliência ou não. Bom, então eu vou vir nesse carinha aqui e só criar um resilience para ele, ok? E aí aqui a gente pode, né, fazer a gente vai acabar configurando, né? E aí eu vou chamar de pipeline builder. Pipeline builder. E aí aqui a gente consegue utilizar esse carinha, pipeline builder. E aí, conforme a gente né, viu ali no nosso exemplo, né, todas as requests que estavam quebrando estavam voltando para o cliente quebrando também, né? A API, a gente chamava o terceiro retornava um erro, a gente estava retornando um erro para o nosso cliente, o que não é legal. Então a gente vai trabalhar com um pouquinho de retry, né? Então a gente pode vir aqui, add retry, e aí falando já do nosso primeiro carinha. E aí o que a gente vai fazer? No add retry aqui, a gente vai trazer uma nova estratégia, né? HTTP client, perdão, né? HTTP retry strategy options. E aí aqui a gente consegue colocar algumas coisinhas, né? Bom, primeiro o máximo de tentativas, né? Então eu quero que ele tente 5 vezes, né? Pode soar um pouco exagerado e aqui né, tudo depende do contexto, mas só para exemplificar, então eu vou tentar 5 vezes, né? Se ele vier com resposta de erro, eu vou tentar novamente, se vier com resposta de erro, eu vou tentar novamente até a quinta vez. E aí a gente consegue colocar um delayzinho aqui, né? Ele vai fazer um delay de bom, de 1 segundo, na verdade vamos 200 milissegundos, um delay de 200 milissegundos. Eu vou colocar também o back of type, a gente consegue algumas opções aqui, né, constante, exponential ou linear, né, e eu vou colocar exponential, que aí ele acaba indo na base 2, né, ou seja, ele vai, bom, primeiro vai 200, depois 400, depois 800, depois 1600, né, milissegundos e assim por diante, né, então não vai ser o linear, né, que o linear seria 200, 400, 600, 800, né, mas o exponencial ele vai um pouquinho mais. E aí também tem o jitter, né, que é um carinha bem legal da gente usar aqui, use jitter, porque o jitter ele faz com que não seja necessariamente 200 cravados, né, tipo 200, 400, ele faz tipo o primeiro vai ser quase 200, vai ser 198, 196. Isso é legal para que nem todas as requests, por exemplo, se a aplicação starta ao mesmo tempo e começa a dar erro, ela começa a enviar requests quase que simultâneas, né, quando dá algum problema. Então, o bom de usar o jitter aqui é que ele vai meio randomizar um pouquinho, né, esse delay, né? Só que não vai fugir do delay que a gente colocou, 200, né? Ele vai ser um pouco a mais, um pouco a menos, né? Mas não vai fugir muito. Ok? Bom, os principais aqui são esses, né? A gente pode colocar aqui também o max delay, porque como a gente colocou aqui para ser exponencial e 5 vezes, ou seja, isso pode começar a ficar bem grande, né? Depois de um tempo, então eu vou colocar um máximo aqui de time span from seconds, um máximo de 10 segundos aí vai ser o máximo de delay que ele pode chegar, né? E bom, então é isso e vamos rodar novamente e ver o que acontece. Vamos lá. Vai lá, começando. Bom, tá começando a rodar aqui. Aqui provavelmente ele já pegou alguns erros, né? Se a gente ver aqui no começo, que eram erros da API recusando, porque ela ainda não tinha startado. Mas se a gente ver aqui, olha só o tanto de erro que esse carinha já está retornando. Erro, erro, deu certo, aí erro, erro e bastante erro. A API aqui, a gente consegue ver que os nossos renders estão executando bastante, né? Bom, e aqui aparece o nome do render, né? Weather
Weather Forecast Client Resilience Retry, né? E bom, a gente vê que ele demorou um pouquinho aqui, né? Porque provavelmente ele tentou bastante, a gente viu que teve bastante requests ali com problemas, né? Alguns aqui estão até demorando um tanto legal. E aí talvez você se pergunte, né? Poxa, por que tá demorando, né, todo esse tempo, sendo que a gente colocou ali para que ele respondesse rapidinho, né? Ah, Perdão, né? Não para que ele respondesse rapidinho, mas para que ele desse um máximo de 10 segundos. Só que esse máximo de 10 segundos, né, é o máximo de delay, né? Ou seja, então ele vai aumentando o delay realmente exponencialmente. Eu acho até que eu coloquei demais, mas apesar de que tem uns aqui que estão indo bem rapidinhos, né? Mas enfim, tá funcionando, né? Se a gente vier aqui, a gente vê que, poxa, comparado com a nossa API externa, que está totalmente instável, né? Se a gente olhar o nosso cliente não sofreu nenhum problema com isso, né? Ele, inclusive, está bem rapidinho, né? Inclusive, eu acho que aqueles números ali talvez estavam errados, né? Porque 59 milissegundos, 30 e poucos milissegundos, 12 milissegundos, está bem rapidinho aqui, né? Depois eu tenho que ver o que. Na verdade, eu acho que aqui talvez até seja 2 milissegundos, né? Vírgula algo, né? Eu acabei achando que era mais, né? Mas se eu vejo aqui no client, onde eu estou marcando com o stopwatch, a gente vê que ele está retornando bem rapidinho, né? Não tá demorando, não. Mas enfim, a gente vê aqui que o nosso cliente dessa vez não sofreu nenhum problema, né? E em contraponto com a nossa API de terceiro que está, enfim, totalmente instável aqui, retornando bastante erros, né? Então, essa é uma vantagem, né, do retry, é algo legal aí da gente pensar, né? O retry é bem legal, né, nesses pontos. E bom, acho que ficou bem claro aí, né, a questão do retry, como que a gente consegue fazer. E lembrando aqui também, esse Resilience Handler, ele é uma pipeline, né? Ou seja, o que eu for definindo aqui para baixo vai acabar sendo executado antes desse daqui, né? E o que eu defini para cima, perdão, né, vai ser executado depois para baixo, né? Ele vai ser a request meio que vem e vai voltando por eles. Então, esse carinha de cima, ele vai estar cobrindo todos os carinhas de baixo, né? Ele é uma pipeline que vai estar por cima dos carinhas de baixo. Vai ficar bem mais fácil né, no nosso próximo tópico, que a gente já pode até começar a falar dele, que é o timeout, né? Então, deixa eu pausar esses carinhas aqui. E aí a gente vai falar um pouquinho de timeout. Só que aí para falar de timeout, essa request está muito rápida, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai lá na nossa request, na verdade, na nossa API de terceiro, e a gente vai injetar um pouquinho de lentidão aqui às vezes, né? Vou vir aqui, hold. E bom, na verdade a gente já tem, né, o odd ali, vai ser mais o threshold, delay. E aí vai ser, vamos colocar 66, né, que aí vai ser 2/3. 2/3 das requests, né, na verdade, o que não retornar erro vai ser meio a meio, né, o que sobrar aqui, que vai ser 66, vai ter metade de possibilidade de ser delayed e metade de seguir o fluxo normal. Aqui no delayed, a gente vai fazer apenas se as probabilidades, né, que forem menores que esse carinha, né, ou seja, se o nosso randômico ali for menor do que 66, a gente vai acabar fazendo um delay aqui. Então, vou fazer um await task.delay. E aqui pode ser 10 segundos, né? Eu nem precisava que esse carinha ficasse na linha de baixo. Só preciso fazer um async aqui. E bom, acho que aqui está certinho, então vamos lá. Esse carinha vai dar um delay de 10 segundos de vez em quando, e aí a gente vai acabar sofrendo com esse delay de 10 segundos, né? Vamos lá. Só rodar para a gente ver como vai estar acontecendo, e aí depois a gente faz a solução, né? Então aqui se a gente olhar... na verdade eu poderia ter colocado um log ali pra gente ver, né? Mas ok. A gente vê que aqui demorou bastante, agora tá indo até rapidinho. Agora, bom, já travou aqui em algum que tá demorando um pouco mais. E apesar de que a grande maioria aqui começou a retornar ok, né?
Ah, tá. Só porque eu falei agora começou, né? Erro, erro. Mas se a gente for aqui no nosso client, né? Eventualmente ele está sofrendo aqui com as requests de 10 segundos, né? Aqui uma de 10 segundos, aqui outra de 10 segundos, né? Então ele acaba que ele está sofrendo com essas requests demoradas aí. Inclusive eu acho que ele está travado em uma de 10 segundos aqui, vamos ver. É, acabou ficando travado em uma. Né? Então a gente vai tentar resolver isso aí. Ah, bom, vou adicionar aqui também o, né, que eu havia esquecido de colocar aqui, só adicionar o bloco. Ok, achei que ia ser mais fácil de adicionar o bloco. Até que foi. Mas eu vou pegar aqui o nosso logger, fazer um log warning. E aí, request delayed. Ok, só para a gente ver, né, quais estão sendo, né, como eu diria, delayed, mas quais estão sendo atrasadas, né? Quais requests estão sendo atrasadas ali. Ok, e aí aqui, o que a gente tem o header, que vai retornar esse carinha. Esse daqui é o isso, aqui é o pipeline, né? E aí a gente pode fazer de duas maneiras, né? Eu posso colocar aqui por cima o seguinte, pipeline builder, add timeout, e aqui eu dou um new HTTP timeout strategy, só fechar aqui, e aí esse carinha aqui, opa, só apagar esse cara, esse carinha aqui eu tenho, né, o timeout, né, esse é bem straightforward, né, bem simples, só venho aqui e faço um time span from milliseconds, na verdade from seconds, né, vamos dar desconto aí. E aí, qualquer request que demorar mais de um segundo, eu já vou dar timeout, né? Eu não quero que o meu cliente fique esperando 10 segundos ou mais. Então, eu já vou dar timeout bem rapidinho ali. Então, vamos lá. Ok, começou, né? Aqui a nossa carinha. Bom, a primeira já vai ser delayed aqui. Segunda também, mesma coisa. E a outra retornou ok. Só que se a gente for no nosso consumidor aqui, a gente vê que ele está recebendo aqui, né? A request deu timeout, deu timeout, deu timeout. E acaba que ele está, apesar do retry estar sendo executado, né? Ele mexe, ele está recebendo aqui o timeout, né? De fato, porque realmente está acontecendo, né? Esse delay, né? Quando a request que vem do componente externo, ela dá certo, né? Ela realmente está ok, mas está com aquele delay lá e aí acaba demorando um pouco mais. Então, a gente está recebendo bastante erros de timeout, né? Isso não é legal. Então, o que a gente pode fazer? E aí entra também o que eu havia falado, né? No lugar de eu colocar aqui na nossa API, né, um timeout sobre tudo aqui, porque esse carinha ele vai acabar, né, indo, né, ficando sobre esses outros carinhas, ou seja, vai ser um timeout de um segundo para tudo que estiver aqui embaixo. Então, na verdade, aqui eu vou colocar um timeout de 15 segundos, vai, só para ter um timeout bem maiorzinho. E na verdade, o meu timeout de um segundo eu vou colocar aqui embaixo. Eu vou vir aqui e fazer um timeout de um segundo aqui. Por quê? Porque a request que for feita, que demorar mais de um segundo, vai acabar retornando o erro, só que esse erro retornado vai cair aqui no retry. Então o retry vai tentar novamente e assim sucessivamente, né? Então a gente vai ter, no lugar de eu ter aqui em cima um cara estourando o erro, eu vou ter aqui embaixo um cara que, se a request passar de um segundo, ele já vai dar timeout e retornar o erro, que vai acabar caindo aqui e vai fazer o retry funcionar. Então vamos lá, vamos executar esse carinha agora e ver como que vai rodar ali, né? Com o timeout. Vamos lá, nossa API externa já está subindo aqui. Bom, já começou, aí ela já retornou aqui o delayed, retornou já um erro, e aí depois ela retornou certinho, foi retornando, retornou alguns erros. E bom, a gente vê aqui aquela request foi, né, atrasada, request atrasada, a gente vê que ela está retornando bastante requests atrasadas. Mas se a gente olhar o nosso client aqui, a gente acaba vendo que ele quase, porque o atraso da request que a gente colocou é de 10 segundos, né? E se a gente olhar o nosso client aqui, ele recebeu essa request em 2 segundos, essa request em 100 milissegundos, 58 milissegundos, essa request em 1 segundo, ponto 7 mais ou menos,
né, algumas requests rápidas, né. Aqui, dessa vez, acabou passando uma falha, né, porque agora a gente tem 2/3 das requests dando algum problema, ou seja, tempo muito longo, né, ou seja, retornando um erro de fato. Então, pode acabar acontecendo que os 5 retries acabam pegam uma request com erro, depois pegam uma request que entra nas atrasadas, depois pegam outra com erro. Então, eventualmente, em algum momento, ele acaba, né, vazando alguns erros aqui, né. Porém, isso nem se compara se a gente olhar, né, o caos que está acontecendo aqui na nossa external, né. Poxa, erro, request lenta, erro, request lenta. Bom, a gente já sabe, né? A falha é o erro, o warning é a request lenta. Então, se a gente olhar aqui, a request lenta, erro, enquanto que o nosso cliente ele está conseguindo e está lidando relativamente bem, né? Porque a request lenta ali é um atraso de 10 segundos. E aqui a gente conseguiu esse carinha aqui com 3 segundos, esse carinha com 1,5 segundo, esse carinha com 1 segundo, 1,4 segundos, né? Claro, são latências altas aí, se a gente for ver, né? Mas comparado com esse carinha tá retornando quase tudo com acima de 10 segundos ou 10 segundos e um monte de erro, e o nosso cliente ele tá sofrendo o mínimo possível, né? Então, claro, é um cenário de caos que a gente está conseguindo segurar o máximo possível e repassar para o nosso cliente só aquilo que realmente não teve jeito, né? E é bem legal a gente ver, né? Como que aqui realmente está rolando todo um caos. Se a gente olhar na nossa API aqui, ela já está trazendo os erros de falha, os warnings ali avisando também que ela vai retentar, né, os timeouts acontecendo e assim por diante. Então, bom, aí fica também, né, o timeout, né, que a gente ia falar um pouquinho, né, e agora a gente vai falar um pouco sobre o circuit breaker, né. E aí acho que a gente pode até, a questão do timeout aqui, acho que a gente pode acabar deixando essa parte aqui de retornar falhas por enquanto. Quer dizer, de atrasar as respostas, né? Isso aqui é a nossa API externa, então eu estou removendo aqui a parte que está atrasando as respostas. E o que eu vou fazer? Esse carinha aqui ele vai me retornar erro, na verdade, não vai ser quando isso aqui, né, for menor e etc. Vai ser sempre que eu estiver em um minuto par, né? Se eu estiver em um minuto par, eu vou retornar um erro. Se eu estiver em um minuto ímpar, eu não vou retornar esse erro, né? Então eu vou fazer aqui um if. Opa, gerou aqui algo muito louco. Se o meu datetime now ponto second na verdade ponto minute, né? Ponto minute for divisível por 2 significa que é um minuto par e aí eu vou retornar um erro. E do contrário, é um minuto ímpar, que é o minuto que eu não vou retornar erro, né? E aí, o que vai acontecer? Se a gente vier aqui, a gente tem bastante retry in place, né? Timeout aqui também. E vamos lá, vamos ver como que vai acontecer isso aqui. A gente está no minuto par, né? Então a gente já vai começar vendo os erros acontecerem. Se eu vier aqui na nossa API externa, bom, ela está lá retornando seus erros, né? Aqui eu coloquei para ele printar o segundo, né? O segundo corrente. Então 49, 50, 53 e assim por diante. E aí agora ele começa a retornar, ok. E aí é o mesmo reflexo que a gente vai ter aqui no nosso cliente. Estava retornando erro, né? É porque tem uma informação aqui né, do retorno da request, mas ele estava retornando somente erros e aí começou a retornar tudo certinho, né? Só que aí qual que é o ponto aqui? Se a gente for ver, enquanto ele estava retornando erro, olha só o tanto, né? Em 15 segundos, o tanto de request que eu mandei, né? Por causa do retry ou por causa de né, as outras requests chegando e mandando para frente, né? Ou seja, né, 44, 45, 46, 49, um monte no 49, 50, né? Ou seja, se o outro serviço degradado estiver tentando se recuperar, pode ser que eu estou mandando uma pancada de request e ele acaba ficando mais degradado ainda, né? Então, o que seria legal a gente fazer? E aí que entra o Circuit Break que a gente vai fazer agora, né? O Circuit Break ele faz o seguinte, a gente consegue configurar tudo, claro, né? Mas a gente pega ali um período de tempo onde a gente vai usar de sampling, né, para analisar, a gente verifica, poxa, X% das requests falharam nesse período de tempo, então significa que esse serviço está bem, né, tá meio complicado. Vamos deixar ali 15 segundos sem mandar request. E aí depois a gente manda uma request só para ver se está ok. Então,
quando o circuit break, né, a estratégia circuit break vê que, pô, bateu o threshold ali, né, bateu o limite de percentual de erros que a gente queria que a gente queria não, né, que a gente nunca quer, que a gente aceitaria, né, naquele intervalo de tempo, aí é o que a gente chama de abrir o circuito, que é para de mandar request. Dali a pouco, a hora que passar o delay que a gente vai setar, a gente fala que o circuito fica meio fechado, né, meio aberto, né, enfim, né, questão de perspectiva, mas é meio aberto a palavra que o pessoal mais usa, né? Então, com o circuito meio aberto, a gente manda uma request como se fosse um probe, mas já a request de fato do fluxo, só para a gente ver se retorna, né, se retorna sucesso ou ainda erro. Se retornar ainda erro, a gente segue com o circuito aberto e espera mais o tempo que a gente setou de delay. Se retornar ok, né, então a gente já começa de fato a mandar as requests, né, de volta, né. Então, o que eu vou fazer aqui? E aí, né, o problema, eu espero que tenha ficado claro, é esse problema aqui, né? Mesmo numa situação onde a API não está respondendo, a gente está bombardeando ela aqui. Se a gente ver aqui, provavelmente a gente chegou aqui. Olha só, desde o segundo 1, a gente está bombardeando ela com request, sabendo que ela está, né, degradada e não parece que vai se recuperar tão rápido, porque está retornando tudo assim. Então, o que a gente vai fazer? Bom, aqui, na verdade, logo depois do timeout, né, porque o timeout ainda assim é uma request que deu certo, só que, enfim, a gente não sabe se tá certo ou não. Bom, nosso amigo aqui, o Pilot, já tentou preencher algo, mas enfim, ele até preencheu certinho. Add Circuit Breaker, e aí a gente tem um HTTP Circuit Breaker Strategy. E o que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui o sampling, né? Que é o tempo que a gente vai analisar, né? Do momento atual para trás, né? E eu vou analisar os últimos 10 segundos, né? Então eu vou vir aqui, from seconds, 10 seconds, ok? E aí também, né, qual que é né, o percentual de falha que enfim, que a gente não vai tolerar ou que a gente vai acabar abrindo o circuito para aliviar o outro sistema. Bom, em um percentual de falha de, né, 90%, se em 10 segundos 90% das requests estiverem falhando, né, a gente vem aqui também e a gente pode colocar o min throughput, né, ou seja, pô, a gente tem que ver se pelo menos 5 requests foram enviadas, né, nesses últimos 10 segundos, né? Então, se pelo menos 5 requests foram enviadas nos últimos 10 segundos e 90% falhou, aí a gente vai abrir o circuito. E aí a gente coloca aqui quanto tempo que a gente vai ficar com o circuito aberto, né? Break duration vai acabar sendo time from seconds, e eu vou colocar 15 segundos, né? 15 segundos aí de break duration. E aí tem alguns outros carinhas aqui que dá pra gente, tem algumas callbacks, etc. Mas vamos lá, essa aqui é a configuração, né, que já dá pra gente ver funcionando. Então, novamente, vou rodar. E vamos lá. Então, começou a rodar aqui, né? Se eu vier aqui na nossa API externa, bom, ela está respondendo ok, até aí tudo bem. Nossa API também está feliz aqui, com tudo ok, né? Agora aparenta que não, tá tudo certinho, tá ok. Né? Ele acaba mostrando aqui como uma tentativa de execução. Agora começou os warnings, porque de fato, né, não está conseguindo. E, né, tá tentando fazer o retry e assim por diante. Mas a gente vai ver aqui algo interessante, que ali próximo dos 10 segundos, né, a hora que virou e parou de responder com sucesso, aqui próximo dos 10 segundos, a API externa, né, esse serviço de terceiro, parou de receber request, né? A gente viu que ele estava bem degradado e, opa, vamos parar de mandar request para ele. E aí, quando a gente parou de mandar request, só aos 24 segundos ali, a gente mandou um outro request. Só que aí, nesse meio tempo, né, claro, o cliente que está requisitando a nossa API, aí não tem muito o que fazer, né? Ele acaba que ele está recebendo bastante erros e aí a gente consegue customizar, avisar para ele que, bom, né, a gente acaba que tá, né, de alguma maneira degradado, esperando um terceiro retornar, né? O que é melhor do que a gente ficar mandando todas as requests, que de qualquer forma a gente retornaria um erro para o cliente e acabaria degradando ainda mais a nossa API de terceiro, né? A gente vê aqui que ele, aos 24 segundos ele mandou, aos 40 segundos ele mandou, aos 56 ele mandou e não deu sucesso, então ficou, né, esperando ali. Aí agora começou a mandar, viu que mandou e deu certo, e agora fechou o circuito e volta a mandar as requests
né, certinhas, e o nosso cliente volta a receber tudo ali ok, né? E aí, aqui dali a pouco, ele vai lá e vai começar, né, de novo a dar o problema, e aí vai acontecer o que aconteceu aqui, né? Vai começar, e aí aqui são os segundos, então dá pra gente ver bem o que aconteceu, né? Vai começar mandando bastante, aí ali perto dos 10 segundos, que é onde a gente está fazendo o sampling, ele fala, opa, não, deixa eu abrir o circuito. E ele vai mandar uma request de vez em quando para ver se pode fechar o circuito, e uma vez que ele vê que voltou a responder, aí ele começa a mandar tudo de volta. E aí é onde a gente está aqui. E daqui a pouco, né, a gente já cai de volta no problema. Ou seja, o Circuit Breaker é uma ótima opção para a gente evitar degradar ainda mais um serviço que já, né, já não está numa situação legal, né, já não está num dia bom ali. Aí a gente ainda vai, por exemplo, se a gente tem 10 serviços consumindo um serviço, e esses 10 serviços têm retries configurados, né? Ou seja, a gente vai ficar batendo e fazendo retry ali 3 vezes, 5 vezes, e cada retry é um request a mais que chega, né? E o serviço já está degradado, pode acabar se degradando ainda mais. Então, bom, esse é o Circuit Breaker, né? Que gostaria de trazer aqui pra gente. E agora a gente vai falar um pouquinho também de outro carinha que a gente tem. E aí, deixa eu só voltar esse cara aqui pro normal dele. A gente pode deixar ele recebendo, né? Pode deixar ele de volta assim. A cada mais ou menos 33% vai retornar um erro. O delay aqui não precisa da gente colocar por enquanto. E bom, e é isso. Então, voltando aqui, o que a gente vai tratar agora é a questão do limite de concorrência, né? Quantas requests ao mesmo tempo a gente pode estar enviando, né? Quantos processos podem estar enviando as requests ao mesmo tempo, né? Então a gente vem aqui, Pipeline Builder, Add Concurrency Limiter, né? E aí aqui a gente tem o New HTTP, só ver aqui o que ele ia trazer, New Concurrency Limiter Options. Esse daqui eu acho que ele não tem um HTTP, ele realmente já vai direto no Concurrency Limit Options, que se a gente ver aqui, ele até vem, não, eu ia falar que ele vem do Poly, né, mas é que não, mas alguns aqui já estão vindo direto do Poly, né, mas bom, o que a gente precisa fazer aqui? Aqui não tem muito segredo, né, quantos que eu vou permitir? Eu vou permitir 2, né, o meu máximo paralelo é 2, e claro, aqui é só para questão de exemplo, né, 2 é muito pequeno e não é legal. Acho que até o default é 1000, se eu não me engano. Mas bom, e quando eu falo default é porque existe uma maneira de você adicionar resiliência default na sua aplicação .NET, né? E eu vou falar um pouco mais para frente no vídeo, depois de explicar como customizar cada ponto, ok? E bom, aqui eu posso dar o limite de fila, né? Ou seja, se tem 2 esperando, quantos que eu quero deixar no máximo ali aguardando esses 2? Então vou colocar mais 2 e boa. E aqui também eu tenho a ordem de processamento, que eu posso colocar aqui os mais novos primeiro, né? E bom, então é isso aqui. Então a gente agora tem um limite de concorrência aí. E o que eu vou fazer? Eu vou alterar um pouquinho o nosso client para que ele mande essas requests de maneira concorrente, né? Então eu vou pegar aqui e vou fazer ele esperar. Vai esperar uns 5 segundos para continuar. Porém, nesse while aqui, eu vou pegar e fazer um parallel for each, né? Parallel for each, acho que um for each async, vai fazer mais sentido aqui. Só dar um wait nele, wait, ok. E bom, aqui a gente vai fazer uma nova lista, ou até, se eu não me engano, a gente consegue com enumerable, né? Enumerable range de 0 a 10. Vou mandar de 0 a 5, né? Vou mandar as 5 requests que ele mandaria em 5 segundos, mas ele vai mandar de maneira paralela, né? Então, de 0 a 5. E dar um to list aqui nesse cara. Perfeito. Acho que aqui na real era um for each normal mesmo. E aqui a gente vai fazer o seguinte, né? A gente vai pegar o carinha da vez. Esse range aqui, eu só acho que eu precisava falar, né? Porque que ele vai gerar aqui.
Deixa eu só ver o que ele gera mesmo. Generic list, int. Eu acredito que ele vai gerar um inteiro, né? Mas eu não me lembro bem como que era a sintaxe desse carinha. Apesar de que quando eu fiz assim, eu acho que ele parou de reclamar. Não, o que ele tá falando? Não pode resolver o método. Tá, ele tá reclamando desse carinha aqui. Mas bom, de qualquer forma, deixa eu... Vamos fazer o for each async mesmo. E aqui a gente vai colocar uma lista na mão mesmo aqui. E bom, aqui a gente vai colocar o inteiro da vez ali, que eu vou só descartar ele. E vou executar o nosso método. Aqui também eu vou dar uma await nesse cara. E bom, aqui ele está reclamando incompatibilidade, mas bom. Talvez só porque eu não retornei nada, né? E aqui eu vou fazer somente ele mandar isso aqui, né? Que é o que eu já ia fazer ali. Esse cara tem que ser async, será? Não acredito que possa ser assim, né? Mas ele está reclamando desse carinha aqui. Não pode inicializar o async enumerable com a coleção por causa do tipo não é construível. Ok, mas não precisa ser async. Pode ser um for each mesmo. Só tirar esse await aqui. E aqui eu tenho minhas dúvidas se eu preciso desse cara, mas eu acho que eu preciso sim, porque aquele carinha ali é async, né? Mas bom, então o que ele vai fazer? Né? A cada 5 segundos ele vai colocar essa galerinha toda aqui e mandar, né? E bom, depois eu tenho que revisar lá como faz aquela sintaxe do range. Mas bom, aqui a gente já agiliza. E bora lá, bora ver como que vai acontecer isso aqui. Se eu vier aqui no meu client, agora a gente pode ver primeiro o client, que ele já vai mandar todos de uma vez. A gente vê que apareceu todos de uma vez, mas ainda está recusando a conexão. E ele vai mandando a cada 5 segundos, 5 de uma vez, né? Bom, a gente vê que ele está conseguindo mandar. E vira e mexe, né? O que a gente fez, né? A gente colocou para ele, né, lá na nossa API, né, ali na configuração de resiliência, permitir 2, enfileirar 2, né, e processar, né, os mais novos primeiro. Então a gente vê que ele está conseguindo, né, a gente está mandando 5, então ele está conseguindo processar 2, enfileirar 2, e o último aqui é o que cai na operação, né, rejeitado pelo rate limiter, né. E acaba que é de fato um rate limiter também, né? Apesar de ser um concurrence, é um rate limiter de concorrência ali. Né? Apesar de que alguns aqui acabam não caindo, mas alguns vão acabar, né, caindo ali. Em alguns momentos ele mandou e não caiu, né? Mas talvez é só algum delay na request que fez acabar não sendo concorrentes, né? Mas, enfim, a gente vê. E até porque também, às vezes esse carinha tá caindo aqui para cima, né? E aí tá acabando caindo num retry, por exemplo, né? E a gente tem que, enfim, tomar cuidado de fazer o pipeline certinho ali, conforme o que a gente pretende, né? O que a gente quer. Mas, enfim, a gente vê aqui que um carinha, né, do ponto de vista do nosso cliente, um carinha está retornando erro. E aí, claro, esse rate limiter, ele é mais focado em evitar degradar um terceiro do que, de fato, né, em uma resiliência para o nosso usuário final, né, uma resiliência de user experience. Mas, claro que evitar degradar um usuário, né, evitar degradar um serviço de terceiro, né, e evitar, assim, degradar mais ainda e ter mais tempo de downtime, isso vai estar melhorando, né, a nossa user experience ali, com certeza. Então, melhor talvez retornar esse erro do que tudo cair lá do outro lado e retornar um monte de erro depois, né? Então a gente tem esse carinha que adiciona a questão da concorrência, né? A questão do limite de concorrência. Além dele também, eu vou comentar ele aqui só para ele parar de, para ele não ficar. Na verdade a gente pode pôr aqui um valor legal, né? Não vou ter kill, mas eu vou deixar 20 aqui, então não vai ter problema. Só que aí o que a gente tem também? A gente também tem Pipeline Builder, que é o Add Rate Limiter, né? E aí esse Rate Limiter é um Rate Limiter outbound, né? Eu estou evitando enviar muitas requests para outro serviço, né? Não é o Rate Limit do meu serviço, né? Que a gente vai falar um pouco mais em um outro vídeo aí que vai ser bem focado, né, em como configurar o Rate Limiter no .NET. Mas o Rate Limiter de inbound, né, das requests que chegam, mas aqui a gente é um Rate Limit de
requests que estão sendo enviadas aí para um serviço de terceiro, né? Que por algum motivo o serviço de terceiro só aceita 10 requests simultâneas, a gente tem que ou evitar aqui a questão da concorrência ou fazer um rate limit, né, de quantidade no tempo, né? Tudo depende do serviço do terceiro ali, como está configurado. Mas vamos lá então, a gente tem esse pipeline builder, a gente vai adicionar um rate limiter aqui, e aí vai ser um... E aí a gente consegue, né, ter algumas opções aqui. E aí a gente vai adicionar um fixed window rate limiter, e esse carinha, ele vai receber um fixed window rate limiter options. Então, dessa maneira que a gente vai configurar esse cara. E aí a gente pode colocar aqui, né, quanto que ele vai permitir. Bom, eu vou permitir 3 requests em um período de queue limit. Bom, não quero formar fila, então o queue limit vai ser 0. Né? E a minha window vai ser um período de... E aí aqui só para a gente demonstrar, né? Vai ser um período de 10 segundos. Ou seja, a cada 10 segundos eu vou aceitar somente 5 requests. Tá? Então, é isso. Aí aqui o nosso workerzinho, a gente pode voltar ele para como ele era antes. Eu vou acabar fazendo aqui ele mandar 2 requests por vez. E vai fazer um delay só de 2 segundos, então. E aí vai ficar mandando request de 2 em 2. E aí a gente tem um limite, né, de 5 requests a cada 10 segundos, ok? Então, bora lá. Bora ver como que vai ser. Rodando. Então, se a gente pega aqui a nossa API externa, ok, né, ela está retornando aqueles problemas ali que ela retorna, mas o grande ponto agora é que a gente está travando aqui. Você vê que a gente está bastante, né, travando bastante request no rate limiter. Por quê? Porque a gente está mandando de 2 em 2 a cada 2 segundos, ou seja, a gente está mandando 10 requests, né, onde em 10 segundos, o que aceitaria somente 5. Então, se a gente olhar aqui, a gente vai ver que a operação foi rejeitada pelo rate limiter, a operação foi rejeitada, aí 2 aqui deram certo, aí a operação já foi rejeitada, 2 aqui deram certo, um aqui já rejeitou, né? E assim por diante. Na verdade, deixa eu ver aqui, a operação could not be executed. Tá. Na verdade também, eu acho que acaba que ele está realmente subindo, né? O rate limiter aqui está dando problema e subindo, só que aí o retry tá mandando de novo, então no fim, e ainda assim o meu componente externo aqui também está injetando alguns erros, né? Só para ficar mais fácil da gente visualizar esse carinha, eu vou tirar os erros injetados, então esse carinha não vai responder com erro mais, só vai responder, né, a resposta ok dele, que é a nossa API externa, né? E ao mesmo tempo a nossa API, eu vou só comentar esses outros carinhas aqui, só para ficar mais fácil da gente visualizar só o rate limiter. E aí é um ponto também que, né, tem que ser testado e avaliado, né, enfim, no teu cenário, que é como que você vai construir o pipeline, né? Lembrando que esses carinhas de cima, eles atuam em cima dos de baixo, né? Por exemplo, esse carinha aqui, ele vai dropar um erro para cima. Só que esse erro vai chegar no circuit breaker ou vai mesmo chegar no retry, né? E aí o retry vai acabar retentando, né? Ou seja, talvez essa retentativa vai acabar só piorando, né, a minha questão aqui do rate limiter, né? Porque eu vou tentar em cima do rate limiter, né? Então talvez eu deveria colocar o rate limiter antes, né? Ou não também, né? Porque no fim a tentativa de retry tem que entrar no rate limiter também, né? Porque vai contar como requests lá no terceiro. E se eu tenho né, ali uma cota de 3 requests por segundo, 10 requests por segundo, ou sei lá, 1000 requests por minuto, é bom que conte sim também, né? Então, enfim, é você ver de cenário a cenário. Mas deixa eu remover esses carinhas aqui, porque, bom, vai ficar um pouco mais fácil. E remover aqui também os erros, então agora vai retornar tudo certinho. E aqui eu só vou ter o nosso rate limiter, né? Então vai ficar bem mais fácil da gente visualizar esse carinha sozinho. Ok? Então vamos lá. Bom, aqui o nosso carinha externo. A gente vai ver que ele vai receber algumas requests, daí dali a pouco ele vai parar um pouco. Aí recebeu, provavelmente agora já vai estar caindo, já não, né, vai passar 5 segundos sem receber, daqui a pouco ele começa a receber mais.
Aí começou a receber de volta e assim foi. Então, se a gente olha o nosso client, na verdade a nossa API, a gente vê que aqui ela tá dando tudo certo até que bate, né, o nosso rate limiter e aí ela retorna falha. E aí novamente, né? E aí agora ela fica, né, entre retornar falha do rate limiter ou rate limiter, retorna ok. E aí o nosso client acaba que também a gente vai, no client a gente vai receber, né, esses erros de rate limiter aqui. E aí, bom, vai enviando. Aí a gente vê às vezes aqui, em alguns pontos, que é uma fixed slide windows, né? Então ela acaba que ela vai ser sempre fixa, né? Então a cada X tempo ela vai zerar e aí você vê que vai dando certo. Aí dali a pouco ela já, né, já começa a dropar os erros, aí dali a pouco ela volta, dá certo, dá certo, dá certo, e dali a pouco, enfim, já dá os erros, né? Então, e bom, a diferença de fixed slide window e etc, eu vou colocar aqui embaixo também, tem um vídeo de um grupo de estudos que eu participo, que é o Craft Code Club, que a gente fala bastante, né? Inclusive a gente implementou bastante os algoritmos de rate limit, bem legal, né? Mas enfim, então a gente vê aqui que o rate limit está funcionando, né? Que é a nossa intenção, né? O rate limiter aqui, ele vai permitir somente 5 a cada 10 segundos. Então, só no primeiro período de 10 segundos, bateu 5 requests, o restante vai retornar erro. Depois ele zera, né, na hora que ele passar 10 segundos, mesma coisa, e assim por diante. É bem legal, né? E aí, claro, se você tem uma cota ali no teu terceiro, né, que você está consumindo, etc., é algo bem legal aí da gente ver. E bom, o próximo carinha que a gente vai falar um pouco vai ser o Hedging, né? E aí, para falar dele, deixa eu só colocar esse carinha aqui dentro dos comentários aqui. E a gente vai precisar que a nossa API comece a retornar um pouquinho de lentidão novamente, né? Então eu vou voltar esse cara aqui, que é o carinha da lentidão. Vou botar esse cara aqui certinho. E bom, eu vou gerar um número randômico de 0 a 100. Se esse número for menor do que 66, eu vou colocar aqui uma request bem lenta, né, de 10 segundos. Isso sempre aí. Então, o que é o heading, né? O heading, o que ele vai fazer? Se ele vê que a request está lenta, ele vai mandar uma segunda request paralela, né? E essa segunda request, ele vai ficar esperando a que retornar primeiro, ele vai acabar retornando, né, pro fluxo e cancelando a outra, né? Ou seja, quando você está com algum erro, né, transitório, alguma API que de vez em quando ela começa a demorar muito tempo, caiu no pod errado, bem um pod que está com problema, aí o que esse cara vai fazer? Ele vai mandar uma outra request e aí vai esperar, e aí a que retornar primeiro ele executa, e aí eu posso até fazer 3 requests, 4 requests, 5 requests simultâneas, né? Então vamos só demonstrar aqui, né? Então eu venho aqui no meu Pipeline Builder novamente e venho no Add Heading. E aí eu tenho o meu HTTP Heading Strategy, new HTTP Heading Strategy Options. E o que a gente vai fazer aqui? A gente tem o delay, né? Quanto tempo que ele vai esperar para mandar a próxima request? Eu vou vir aqui fazer um time span from, bom, na verdade from seconds não, vou pôr from milliseconds, né? Então, se passar de 100 milissegundos, ele já vai mandar a próxima request. E o que eu vou fazer aqui também, né? O máximo de tentativas, eu vou colocar 5 só para ficar bem, dá pra gente ver sempre ali. E aí dá pra gente dar um name, dá pra gente, né, colocar algumas callbacks. E é isso aqui em tese que ele vai fazer. Okay? Bom, é isso. E aí lembrando, né, a nossa API de terceiro, ela vai fazer um delay na request praticamente em 2/3 das requests, né? Então é pra gente sofrer, né, esperando 10 segundos aí em algum momento. Vamos rodar esse carinha para ver como que vai acontecer. Vamos lá. Bom, rodando, então vamos aqui. E se a gente vier aqui na nossa API de terceiro, no console, a gente vai ver que ela está atrasando vários requests, né? Request atrasada, um monte de request atrasada aqui, aqui também, e assim por diante. E se a gente vier aqui no nosso consumidor, a gente vai ver que algo tá diferente aqui, né? Apesar de ter alguns requests que de fato demoraram 10 segundos, eu tenho umas requests de 600, né? Outra de 10 segundos, mais uma de 500, uma de 900, uma de 400. Ou seja, eu tenho muito mais requests rápidas, né? Aqui se a gente olhar,
500, 400, aqui 1 segundo, 700 milissegundos, né? E assim por diante, 1800 milissegundos, né? Ou seja, 1 segundo. Aí de vez em quando uma de 10 segundos, né? Chegou aqui também uma de 1 segundo e pouquinho, 700 milissegundos. Ou seja, se a gente olhar aqui, quase toda request agora até que não, mas aqui, todo um monte está sendo delayed, né, atrasadas. E se a gente olhar no client, não é bem o que a gente vê, né? A gente vê uma ou outra com 10, mas a grande maioria abaixo de 1 segundo, né? Então, abaixo, praticamente 1 segundo, abaixo de 1 segundo. Ou seja, é o heading acontecendo, né? O heading, ele tá... Quando ele vê que a primeira request demorou mais do que os nossos 100 milissegundos, ele já mandou a segunda. Essa segunda demorando mais do que 100 milissegundos, ele mandou uma terceira. Essa demorando mais do que 100 milissegundos, ele mandou uma quarta. E claro, né, aqui, logo aqui em cima a gente já falou de rate limit, logo aqui a gente falou, né, de concurrence limit. Então a gente tem que ficar ciente também que esse carinha, ele é um pouco oposto, né, ao outro, porém, em alguns cenários ele vai ser bem interessante, né, onde, poxa, algo aconteceu, manda outra request, e aí a que vem primeiro você fecha e segue, né, e segue o fluxo, porque, enfim, em alguns cenários esse carinha é bem legal e até também ó, é bem utilizado, né? E até é um papo para um outro vídeo também, às vezes fazer requests em servidores diferentes, né? Mas, enfim, esse carinha é bem interessante, né? É um carinha novo também, esse heading, né? Só que aí também um outro ponto é tomar cuidado, porque você tem que fazer isso bem consciente, né? Você faz isso em uma rota que ela é idempotente e somente leitura, né? Somente buscando dados, né? Porque se você fizer isso numa rota que cadastrar item, né? Adicionar item ao carrinho, aí você faz um heading com 5 tentativas, ou seja, você vai mandar 5 requests adicionando o mesmo item ao carrinho, né? E você pode ter problemas, né? Ou cadastrar um produto, você pode ter problemas. Ou seja, a rota tem que ser uma rota idempotente e uma rota que não cause efeito colateral, né? Onde você fazer retries ou tentar a mesma coisa ali várias vezes não cause nenhum problema, né? E claro, isso tem que ser estudado para todas as outras estratégias aqui para cima também, né? E o retry mesmo que a gente falou agora, né? Pode, né, também vir a acarretar algum problema, ou até o timeout quando você corta, né? Talvez está cadastrando, mas o cadastro demora, a gente corta a request, mas talvez lá no back-end, né? Enfim, a falta ali de um controle de cancelamento faz com que o processo continue e cadastre ali de fato. E a gente acha que né, o timeout ali resolveu, mas na verdade algo aconteceu lá na API de terceiro. Enfim, tem que ser bem consciente, né? Mas a minha proposta aqui é trazer, né, as maneiras que a gente tem, né, as ferramentas que a gente tem e as facilidades que a gente tem no .NET nas últimas versões, né, que ficou bem mais fácil do que antes fazer na mão ali no Poly, né? Agora você só precisa adicionar essas estratégias aqui, é bem legal. E bom, essas aqui são as 6 estratégias principais aí, né, que é a questão do, primeiramente o retry, o timeout, circuit breaker, concurrence limiter, rate limiter e também o nosso heading, né? Então, espero que você tenha gostado até aqui, né? E essa maneira de você personalizar toda a questão de resiliência ali com esse Resilience Handler. Porém, eu gostaria de trazer também 2 carinhas aqui que a gente consegue utilizar, que é o Add Default Add Resilience Handler. Não é Default, é Standard, né? Add Standard Resilience Handler. Aí esse carinha aqui, ele vai adicionar padrão ali, né? Que o pessoal da .NET Foundation já coloca pra gente. Ele já tem o Rate Limiter, Timeout, Retry, Circuit Breaker, né? O Timeout específico, o Timeout que fica por cima de tudo, igual a gente falou. Aqui a gente vê também um pouco de como que ele trata, né, a ordem aqui. Ele põe o Rate Limiter primeiro, o Retry, Circuit Breaker ali após o Retry, e assim por diante, né? É legal também a gente ver como que o pessoal, né, de fato, é uma sugestão ali, né, já de certa maneira. E aí esse carinha ele vai adicionar os padrões, né? Eu já vou te mostrar quais são os padrões, né, que a gente tem, mas eu só queria mostrar também o Add Standard Heading Handler, né? E aí a mesma coisa, só que esse carinha, além de adicionar aquelas configurações de resiliência default do framework, ele também vai adicionar o heading, né? Ou seja, você pode usar o heading aqui quando você quiser adicionar, né, também o heading e as configurações padrão, ou o add standard quando você quiser só adicionar as configurações padrão, ou você dá o add resilience handler, perdão,
e aí você configura, né, igual a gente fez ali agora, de maneira bem customizada, né. E se você fizer aqui com Add Standard, por exemplo, Add Standard Resilience, você consegue aqui também receber um carinha de configuração, né, onde você consegue vir aqui e fazer, por exemplo, Attempts Timeout. Bom, esse aqui eu quero que o timeout seja, né, de cada tentativa eu quero um timeout de 1 segundo para cada tentativa, né? Ou seja, você consegue também configurar, né? E aí ele tem uma configuração um pouquinho diferente. E você consegue configurar, claro, ele vai ter o default e aí você só customiza as partes que você quer, né? Ou se você quiser customizar de fato tudo, você vai e usa o Resilience Handler aqui, né? E boa. Então você tem essas maneiras, né? Você tem como colocar na mão, tem como colocar os padrões ali que a comunidade já criou pra gente e adicionar alguma customização aqui dentro, somente dos pontos que você quer de fato alterar, né? Eu vou voltar esse carinha aqui para eu subir no GitHub. E bom, e aí eu gostaria também de trazer aqui, né? Eu falei que esses carinhas são os defaults, né? Que os standards, né? Que a própria comunidade já deixou ali pra gente. Eu vou deixar esse artigo aqui embaixo, mas aqui a gente consegue ver certinho o que está nesses defaults, né? O Add Standard Resilience Handler, se a gente olhar aqui como que ele vai fazer, né? Ele vai mostrar que ele vai dar o Add Resilience em algum momento aqui, Add Standard Resilience, e aí logo aqui nesse artigo também ele já fala, né? Eles falam certinho, né? Pô, as estratégias, né? Qual que é a ordem do pipeline, rate limiter, né, o rate limiter de 1000, aí aqui ele não fala bem, mas se eu não me engano é 1000 por minuto ou por segundo, né, um timeout aqui de 30 segundos, depois vem um retry, 3 tentativas, delay de 2 segundos, circuit breaker, né, aí aqui eu até achei um pouco baixo, né, se 10% falhar, né, e o throughput for aproximadamente 100 e a duração de 30 segundos, apesar de 10% com throughput de 100 em 30 segundos é relativamente... ok, ele faz um circuit breaker de 5 segundos. É legal também. E aí o attempt, né? Esse aqui é aquele Add Standard Resilience Handler, né? Mas aí também tem aqui o Add Standard Heading, né? Que é o que a gente falou. Add Standard Heading. E aqui ele já fala, né? Praticamente bem parecido. A diferença é que é o heading aqui no meio, né? E ele faz um heading com uma tentativa, na verdade, de 1 a 10 tentativas, né? Então você vê que ele coloca bastante 2 segundos, né? Se a request demorar acima de 2 segundos, ele já vai mandar o outro, e se demorar mais 2 segundos, vai mandar outro, ou seja, ele vai mandando até 10, né? E bom, aqui também ele fala um pouquinho sobre como usar esses padrões, né? Acho que aqui ele... acho que ele também tem aqui em algum lugar, mas eu tento colocar também o link, ele falando a parte de customização, que é a parte que eu mostrei ali, né? Como que a gente customiza toda essa parte. Mas bom, enfim... Era isso, né, que eu queria trazer aí no vídeo de hoje, né? Trazer um pouco para vocês aí sobre resiliência, né? Como que a gente pode tratar a resiliência nas nossas aplicações e como resiliência é importante, né? A máxima lá dos microserviços, né? Você tem que desenhar para falhar, né? Você não pode ser pego de surpresa quando um sistema falha. Você tem que já ter uma estratégia de resiliência proativa, né? Pô, se esse sistema falhar, eu vou atuar fazendo retry, eu vou atuar fazendo circuit breaker, né? Em tais circunstâncias e assim por diante. Mas bom, era isso que eu gostaria de trazer aí para vocês, né? Espero que vocês tenham gostado, espero que o conteúdo tenha agregado e brigadão, até o próximo vídeo e valeu, hein? Abraço!